Muito boa tarde a todos. Voltamos aqui a um pontapé de saída especial, tal como aconteceu na semana passada, para fazer a antevisão de mais um jogo de Portugal neste Mundial. Em verdade, vamos começar precisamente por falar não do próximo jogo, mas do jogo anterior, que já foi no sábado e que resultou na derrota de Portugal com o País de Gales por 28-8. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Hoje estou cá eu e o Nuno Madeira do O, da página da linha de ensaio, para então fazer a retrospectiva desse jogo com Gales e olhar para aquilo que será o jogo que vai acontecer amanhã à 1 da tarde, hora de Portugal, entre Portugal e a Geórgia. Nuno, tinhas falado que o ideal é, e claro que é, começar por olhar para o jogo de Gales, o que correu bem e o que correu mal. O mundo do rugby continua, pelo menos ainda esta semana toda, todos os dias levei com esse vídeo nas redes sociais, entusiasmado com aquele ensaio estudado de Portugal. É verdade, é verdade. E com algumas performances individuais. O que é facto é que isso não conta pontos, nós perdemos. Como é que olhaste para esse jogo com o País de Gales? Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar de volta. Eu acho que Portugal surpreendeu muita gente que não está habituada a ver Portugal jogar, que não está habituada a ver equipas de Tier 2, como eles dizem, a jogar. Acho que tivemos apontamentos muito bons e outros menos bons. A nível do menos bom, acho que fomos algo precipitados em algumas fases do jogo. Queríamos muito rapidamente pôr a bola nas pontas para tentar marcar ensaios. Acho que devíamos ter demorado um bocadinho mais, fazer mais fases ofensivas, tentar abrir mais espaços na defesa do País de Gales para depois conseguirmos marcar. Penso que houve um bocadinho talvez de alguma precipitação em alguns momentos específicos, por exemplo aquele pontapé do Anthony Alves quando ele está a correr, que dá origem ao um contra-ataque da Galizia ao ensaio, ao primeiro ensaio do País de Gales. Mas também acho que é um bocadinho normal, não é? É o primeiro jogo no Campeonato do Mundo, a equipa não tem a mesma rodagem que tem o País de Gales, por exemplo, e é a necessidade de querer mostrar serviço, querer fazer coisas, mas acho que em alguns pontos quisemos fazer tudo ao mesmo tempo e acabámos por não fazer nada. E também este jogo do País de Gales mostra uma das grandes diferenças que existe entre estas equipas deste nível e as equipas que jogam no Championship com Portugal. Ou seja, nós entramos 5 ou 6 vezes na área de 22 do País de Gales, na primeira parte, e não marcámos nenhum ensaio. Se tivesse sido contra a Roménia, contra a Espanha, tínhamos marcado pelo menos 2, 3 ensaios, logicamente, e teríamos conseguido pôr pontos no marcador. Portanto, as defesas são muito mais sólidas, é muito mais complicado de marcar. E pronto, e também acho que tivemos um bocadinho de azar, se bem que no desporto é um bocado subjetivo, não é? Um bocadinho de azar nos pontapés, aos postes. O Samuel Marques esteve lesionado com uma lesão no gêmeo durante a semana. Não sei se teria sido a minha primeira escolha para estar aos postes, especialmente quando temos, por exemplo, Sousa Guedes, que já mostrou que é um excelente chutador. E deixámos 8 pontos nos pontapés, que tinha mudado um bocado o jogo, não é? Porque se formos a pensar nisso, fomos para o intervalo a perder por 7-3, tinha sido 7-6, falhámos a conversão do ensaio que nos tinha posto a um ensaio de ganharmos ao País de Gales, já era um jogo um bocadinho diferente. E também acho que tivemos um bocadinho de infelicidade de quando sofremos os ensaios. Sofremos 2 ensaios com o relógio no vermelho. O da primeira parte, então, é um balde de água fria tremendo. Portugal tem muito mais posse de território, Portugal tem uma posse quase 50-50 de posse de bola, e quando o relógio está no vermelho sofremos o ensaio contra o País de Gales, que nos leva para o intervalo a perder com 14 pontos. Mas pronto, são coisas do jogo, mas acho que tivemos um bocadinho de infelicidade aí. Parece-te, eu troquei troquei algumas ideias contigo logo no final do jogo, com o Nuno com o João também. Parece-te justo o resultado ao intervalo? Não, que aconteceu? Muito injusto mesmo. Aliás, se fôssemos a perder por 7-6, eu aceitava, mas perder por 14-3 é muito injusto. O País de Gales fez 4
ataques a sério na primeira parte, muito sólidos a defender, e tem todo esse mérito, e tem grandes jogadores, mesmo com uma equipa rodada como foi esta que jogou contra Portugal. Mas eu já escrevi bastantes crónicas sobre Portugal e não me lembro de ter um resultado tão injusto ao intervalo. E além disso, eu estava na bancada de imprensa, estava ao lado de jornalistas italianos que estavam a dizer que Portugal estava a ser a melhor equipa também, que não deviam estar a perder por tantos pontos, e aquele ensaio com o relógio no vermelho, então toda a gente à minha volta ficou muito triste, porque realmente meteu 11 pontos de diferença no marcador, e Gales não merecia estar à frente por essa distância toda. Pronto, efetivamente, com mais ou menos justiça, o resultado foi esse. Não é um resultado pesado, no entanto, não é? Mas a verdade é que, pelo que Portugal fez, se calhar merecia tirar mais desse jogo, não é? Falas a questão dos pontapés, efetivamente, também a questão da lesão, realmente consigo perceber o teu ponto de vista, e por que não apostar no chutador. A verdade é que também o mais difícil quase que é acertar nos postos, ele conseguiu acertar 2 vezes. Exatamente, 2 vezes. Acho que nunca tinha visto alguém acertar 2 vezes dos postos no mesmo jogo. Incrível. Mas pronto, aconteceu, o resultado está lá. O que é preciso agora? Antes disso, a expulsão, aquele amarelo convertido em vermelho, qual é a tua opinião sobre esse lance? Eu acho que se nós analisarmos as regras, só olharmos para o livro de leis do rei e olharmos a expulsão, porque a lei diz que se for pontapé na cabeça ou toque na cabeça, tem que ser cartão amarelo, depois pode ser no bunker mudado para vermelho. Eu acho que a nível prático é uma expulsão injusta, porque o Vicente Pinto está no ar, o pé está esticado para ele se equilibrar no ar para não cair de cabeça no chão, e o Josh Adams veio a correr para tentar ir à bola e leva com o pé na cabeça. Uma cartão amarelo eu dava sempre, mudar para vermelho não dava, porque são circunstâncias do jogo. Mas se olharmos apenas para as leis, contacto com a cabeça, e vimos que a World Rugby tem tentado ter muito mais severa com esse tipo de contactos. Já vimos vários cartões amarelos, penso que 4 mudarem para o vermelho por contactos na cabeça. Eles estão a partir da baixada dos jogadores, e toda a gente foi informada que iam fazer isso. Portanto, percebo que tenha mudado para o vermelho, não acho que devia ter sido mudado, mas aceito as leis. Felizmente não tiro o Vincent Pinto do resto do Mundial. Penso que ele vai poder jogar na última jornada contra a Fiji. Mas pronto, foi uma infelicidade, especialmente no fim já, mas pronto, há que aceitar e pronto. Nós no último programa, digamos assim, que foi o direto com o Tomás Moraes, já falamos sobre isso, porque na altura tinha sido convertido aquele, penso que na Inglaterra. Sim, o Tom Curry. Exato, e o Tomás mostrou-se de certa forma favorável a esta situação, mas não achas que devia haver, já que eles têm ali um período de tempo para decidir se a conversão do amarelo é feita para vermelho ou não achas que devia haver uma análise maior, por exemplo, ao fator intensidade e até mesmo intencionalidade da coisa, porque aqui é um toque perigoso. Eu vendo em fotografias, eu 90% do meu círculo pessoal não acompanha rugby, vendo a fotografia ficam chocados, mas depois vendo a imagem conseguem perceber que não há efetivamente intensidade. Não achas que, tendo tanto tempo para analisar, a análise podia ser feita tendo em conta também estes fatores? Eu penso que podia, mas a questão que ia abrir seria da subjetividade, e seria sempre uma decisão pessoal de quem está a avaliar. E isso poderia haver uma tendência, se calhar, por exemplo, imagina que era uma meia final e havia um jogador estrela, vamos dizer por exemplo o Dupont, que fazia uma parecida. Será que seria do interesse do Campeonato do Mundo e da World Rugby banir o Dupont durante a meia final e a final, por exemplo? Portanto, sim, para evitar esse tipo de situações, se calhar mais vale dizer a lei é esta. Se isto acontecer, vai acontecer esta consequência, mas lá está, eu acho que não devia ser vermelho, mas pronto, acho que é a maneira de evitar que haja esse tipo de discrepâncias, especialmente se houver equipas, Nova Zelândia, Austrália, França, Irlanda, a beneficiar desse tipo de situações
contra equipas mais pequenas, como é o nosso caso. Portanto, para ser mais justo, segue-se a lei e pronto. Ok, sim senhor. Pronto, olha, fechamos mais ou menos este capítulo de Gales. Vamos olhar então para a Geórgia, uma Geórgia que fará o seu segundo jogo também no Mundial, teve de fora, digamos assim, no fim de semana passado. O que é que podemos esperar desta Geórgia, que é uma equipa que nós conhecemos, estamos fartos de jogar? O que é que podemos esperar deste conjunto? A Geórgia, como toda a gente sabe que acompanha o rugby português, tem um pack bastante forte. Consegue ter 8 jogadores na frente enormes, fortíssimos, e depois consegue meter mais do banco do mesmo tamanho, com a mesma consistência técnica, e para além disso tem jogadores nos 3 quartos que são verdadeiros magos do rugby. Temos o Niniashvili, toda a gente sabe, o número 15, que joga em França no top 14, que tem evoluído bastante. Temos o Tapsudadze, que penso que tem 11 ensaios marcados em 13 jogos, e contra Portugal no último jogo, penso que marcou 2. Temos jogadores bastante bons na equipa da Geórgia. Uma coisa que eu achei interessante foi o número de penalidades que a Geórgia cometeu contra a Austrália. Uma equipa que usa o Scrum como um dos seus pontos fortes, cometeu bastantes penalidades contra uma equipa da Austrália mais jovem, com menos experiência internacional. Se calhar foi só um dia mau, se calhar foi só a necessidade da estreia, mas foi interessante ver que estavam com alguns problemas na formação ordenada. Penso que Portugal tem as armas necessárias para dar a volta à Geórgia. O Patrício Lagisquet mudou um bocadinho o esquema das coisas. No banco, em vez de termos o normal de 5 avançados e 3 quartos, vamos com 6 avançados e 2 3 quartos. A ideia será para poder refrescar o pack avançado português para corresponder ao poderio físico da Geórgia. Mas penso que temos hipóteses de ganhar este jogo. Toda a gente sabe que a Geórgia, o jogo que mais detesta jogar, ou que menos gosta de jogar, é contra Portugal. O Championship é sempre um confronto complicado para eles. A última vez que jogámos na Geórgia para o Championship empatámos a 25. Nos torneios de verão estávamos a 3, 4 pontos e depois eles marcaram no último lance do jogo. Na final deste ano do Championship, a primeira parte penso que estava por 1 ponto. Por a segunda parte não tivemos pernas para acompanhar e eles marcaram uns quantos ensaios, mas penso que será o jogo em que temos mais hipóteses de ter uma vitória no Mundial, e penso que será bastante equilibrado. Nós estávamos aqui a falar, antes de começarmos, nas mexidas no 15 e já falaste aqui também na questão do banco, de termos mais avançados do que o normal no banco. As mexidas essencialmente no 15, para recapitular, são a saída do António Alves para entrar o Diogo Ferreira, o Martim Belo que sai para entrar o Zé Madeira, e depois temos o Zé Lima que sai para a entrada do Pedro Betancourt, e claro, depois aqui a saída do que já falamos do Vicente Pinto. Havia a dúvida sobre quem é que entraria, entrou o Storti, que também já entrou contra o País de Gales e entrou bem. Pronto, esta mexida é forçada, mas olhando para as outras 3, consegues perceber a razão destas mexidas? O José Madeira está a voltar de lesão. Ele falhou no jogo do País de Gales. Aliás, o José Madeira estava na ficha de jogo do País de Gales no primeiro 15 anunciado por Portugal, e depois lesionou-se, teve um estiramento de grau 1 e falhou esse jogo, portanto é natural que comece a titular. A nível do Pedro Betancourt, o Pedro Betancourt não joga muito na seleção, se calhar até podia jogar mais, mas há competição no centro do terreno. Mas cada vez que joga contra a Geórgia, ele faz sempre boas exibições, marca ensaios, faz muitas quebras de linha, e penso que a ideia será ter o Pedro a progredir bastante no campo e a destabilizar a defesa da Geórgia. O José Lima acho que fez um bom jogo contra o País de Gales, teve pormenores muito bons, incluindo um pontapé de 50-22 espetacular, que nos colocou no alinhamento no lado esquerdo do nosso ataque. Mas o Pedro traz outras coisas, terá talvez mais velocidade para conseguir destabilizar a defesa da Geórgia e abrir espaço para o resto dos 3 quartos conseguirem marcar pontos. Nós, a parte os pontapés tiveram em particular evidência no jogo contra Gales. Houve ali uma sequência até
de pontapés de um lado e do outro, de Portugal e Gales. Que papel é que podem ter essa mesma arma neste jogo? Acho que vai ser muito importante, e se nós virmos o último jogo entre Portugal e a Geórgia, jogámos com o Nuno Sousa Guedes e o Jónimo Portela igual, como estamos agora, e o Liniais Filho explorou bastante bem os espaços deixados por Portugal, especialmente nesse jogo que se perdeu, em particular no lado do Jerónimo. Houve vários pontapés em que a devolução não foi ideal, e penso que houve até 2 ou 3 que deram possibilidades de ataques para a Geórgia depois. Temos de ter bastante cuidado. Nós, apesar de Portugal ter melhorado na defesa das moles, nós não queremos ter a Geórgia a fazer alinhamentos nos 5 metros portugueses, não queremos ter a Geórgia a ter oportunidades de fases táticas no ataque, muitas vezes, porque são bastante fortes nesse aspecto. Portanto, temos de ter bastante cuidado. E pronto, acho que os pontapés cada vez mais no rugby moderno são armas de estratégia e táticas que podem abrir bastantes possibilidades, e é importante termos atenção a esse aspecto. Olha, e relativamente a alinhamentos e melés, eu lembro-me quando nos primeiros jogos do Patrice Lazisque, os nossos alinhamentos, não lhes vou chamar miseráveis, mas eram muito sofríveis, e nós, se não me está a falhar a memória, nós ganhamos praticamente todos os nossos alinhamentos contra Gales, e ainda conseguimos ganhar pelo menos um, que me lembro, não tenho estatística à frente, um dos deles. Há uma progressão nesse aspecto, não é? Acho que concordas. Exato. No entanto, as nossas melés contra Gales, houve ali até várias vezes em que o árbitro avisou que mais uma vez e haveria penalização. As coisas não estão muito bem ali nas melés, pelo menos no jogo anterior, não é? E é uma arma forte da Geórgia. Sim. Penso que os alinhamentos e as moles estão melhores. Realmente nós tivemos consultores na seleção que vieram ajudar e treinar nesse aspecto em particular. A nível de formações ordenadas e isso, temos maior dificuldade, e nós entrevistámos o Mike Tadger, que disse: nós não somos tão grandes quanto os outros, o que é verdade, ou seja, a nível de peso e a nível de estrutura física nós claramente estamos em desvantagem. O que ele disse foi que temos que ser inteligentes na maneira como fazemos as coisas. Portanto, se for quilo por quilo vamos perder contra a Geórgia, temos que ser bastante bons a nível técnico, e sei que tem havido um trabalho específico para melhorar nesses aspectos, mas de receio que não seja suficiente, especialmente por volta dos 50, 60 minutos, quando a Geórgia for mudar a linha da frente e meter 3 jogadores novos. Nós infelizmente penso que o nível dos que jogam o titular não é o mesmo nível daqueles que entram no banco, e nota-se alguma diferença, não só em Portugal mas noutras seleções, tirando a África do Sul, claro, que como é famoso, e penso que teremos alguma dificuldade. Será talvez uma das razões pelo qual o António Alves começa no banco, para poder dar esse impacto do banco e não se notar tanta a diferença. Mas realmente penso que a partir dos 50 a 60 minutos temos de ter muita atenção, não cometer penalidades, porque é aí que costumamos perder os jogos contra a Geórgia. Começamos a cometer penalidades, eles começam a chutar para o canto, alinhamentos, mole, ensaio, e depois de fazerem isso 2, 3 vezes, é quase impossível não marcarem pontos, e torna-se complicado para nós depois recuperarmos. Ok, portanto, além daquilo que temos que fazer, é preciso ter cuidado com aquilo que não devemos fazer. Exatamente. Vamos antecipar um bocadinho o pós-jogo. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu não gosto, não gosto, as pessoas não gostam, e eu às vezes levo um bocado na cabeça nos comentários das redes sociais quando partilho algumas notícias de ser profeta da desgraça ou colocar as notícias um bocado negativas. Eu relativizo isso, mas foi um bocadinho criticado quando coloquei na notícia da derrota de Portugal com a Austrália coloquei a notícia, era qualquer coisa, o título era qualquer coisa do género: Portugal perde com a Austrália. É óbvio que Portugal fez um excelente jogo, pronto, mas perdeu, não é? E então, a verdade é um facto. O título da notícia era esse, e as pessoas só vêm pelo lado negativo. Pronto,
eu vou fazer o mesmo agora e vou-te dizer, vamos imaginar que Portugal perde com a Geórgia, é eventualmente, até olhando da maneira como estão os outros jogos, com a Fiji que venceu a Austrália, a complicar as contas do apuramento para a fase final. Vamos imaginar, a Geórgia é provavelmente a grande oportunidade de ganhar um jogo este ano. Se nós não conseguirmos ganhar a Geórgia, a campanha pode-se considerar negativa? Eu penso que não. Se nós pensarmos nisto friamente, Portugal é um país ainda amador a nível de rugby. Nós temos jogadores que jogam em França, são profissionais, mas a maior parte da equipa, do 15 titular, penso que metade deles são amadores. Não é fácil. Pessoas que têm uma período durante o dia, treinam às 6 da manhã, treinam ao final do dia, depois estarem cansadíssimos, competirem com jogadores que estão desde as academias, desde os 14 anos, 16 anos, academias de clubes de grande nível mundial, a treinar, que treinam e jogam contra equipas bastante fortes que permitem evolução. Competir contra essas equipas, penso contra a Geórgia. Se for ver as casas de apostas, dão um quarto de possibilidades de Portugal ganhar o jogo, 25%, o que não é mau. Eu penso que será uma boa campanha se conseguirmos manter o nível, mesmo apesar da derrota, se perdermos contra a Geórgia e perdermos os outros jogos, se conseguirmos manter o nível exibicional de Portugal, se conseguirmos continuar a fazer coisas boas a nível do rugby, penso que será uma campanha positiva. Eu penso que só será possível realmente perceber o impacto desta campanha no Mundial nos próximos 2 anos. Ou seja, que impacto terá a campanha de Portugal no Mundial de Rugby no rugby português? Será que vão haver mais apoios? Será que vão haver mais crianças a querer jogar rugby? Será que os clubes vão aproveitar isso da melhor maneira para desenvolverem os clubes e as possibilidades que dão aos atletas? Será que vamos ter mais jogadores com ofertas para irem jogar para a França ou para a Inglaterra e se tornarem profissionais? Penso que o impacto terá que ser medido nesse aspecto. E também acho que isso nos leva a outra conversa um bocadinho mais longa, se calhar, que é que hipótese e que possibilidades é que equipas de segunda linha a nível mundial têm para evoluir. Ou seja, se nós pensarmos que as 6 nações jogam sempre as mesmas 6 equipas. No Rugby Championship, as mesmas 4. Nova Zelândia, Austrália, Argentina e África do Sul. Portugal joga o seu Championship, sem problemas nenhuns, mas depois quando olhamos para as janelas de outono, por exemplo, é muito raro ver jogos entre equipas de Tier 1 e equipas de Tier 2. Ou seja, nós, para conseguirmos evoluir o nosso rugby, temos que jogar contra equipas melhores que nós. Temos que conseguir receber equipas e visitar equipas que nos dêem mais receitas para conseguirmos ter mais patrocínios, mais visibilidade e para os jogadores terem mais experiência nesse tipo de confrontos. Neste momento fala-se que o rugby, a World Rugby vai criar a Liga das Nações, que eu acho que é uma competição abominável, que vai pôr as equipas das 6 nações, as equipas do Championship e 2 convidadas, toda a gente fala que será o Japão e a Fiji, que vão jogar todas as janelas de outono, ou seja, a única possibilidade que equipas como Portugal, Geórgia, Uruguai, Chile tinham de jogar contra equipas de Tier 1, equipas com poderio, vai desaparecer. Fala-se que vai haver uma relegação, promoção, mas será uma equipa a cada 4 anos. Ou seja, mesmo que a Geórgia, por exemplo, ganhe a competição de segundo nível, tem uma hipótese em 4 anos de subir. E se não conseguir, são mais 4 anos neste nível. Ou seja, acho que se vai quebrar o crescimento das nações, tal como Portugal, Geórgia e Uruguai, por exemplo, e será complicado alguma vez essas equipas chegar ao nível das equipas de Tier 1. E pronto, acho que temos que pensar nisso de outra maneira e era bom que a World Rugby visse as coisas desta forma também. A evolução de equipas como Portugal, já não falo da Geórgia, porque a Geórgia, por exemplo, ganhou recentemente, ganhou a Itália, não é? E o País de Gales também. Exato, e o País de Gales. Não passa por estas equipas jogarem mais vezes com equipas como o Gales, como a Austrália, mesmo como o Fiji, mesmo como o Japão, como aconteceu com Portugal recentemente, passa muito por aí, não é? Sem dúvida. E isso isto agora sou eu com ideias. Não faria sentido aplicar um sistema de promoção e despromoção
às Seis Nações, por exemplo, em que, por exemplo, Itália, com campanhas muito sofríveis, vinha ao Championship um ano e, por exemplo, a Geórgia ia às Seis Nações um ano. A minha visão é um bocadinho diferente, não é tanto fazer descidas e subidas, é mais aumentar o número de equipas. Nós, se pensarmos na Itália, teve umas campanhas razoavelmente boas, terceiros lugares no princípio dos anos 2000, depois desceu bastante, teve sem ganhar durante anos nas Seis Nações. Se nós tivermos o sistema de subida e descida, terá só um ano para provar o seu valor. Eu acho que se aumentarem para 8 equipas, por exemplo, as Seis Nações para 8 nações, seria melhor para a evolução do rugby. Obviamente que não é um processo fácil, mas daria outro tipo de possibilidades. Duvido que isso vai acontecer, as Seis Nações é um torneio privado. As equipas das Seis Nações não têm interesse em ter isso. E depois também há que perceber o lado comercial da coisa. Toda a gente diz que um fim de semana em Lisboa para ver rugby em fevereiro, março, seria uma excelente ideia. Um fim de semana em Tbilisi para ver rugby em fevereiro, março seria uma ideia menos boa, não é? Toda a gente prefere ir a Roma do que ir a Tbilisi, por exemplo. Acho que será complicado convencermos as Seis Nações a fazerem isso, mas concordo a 200% contigo. Acho que se não houver esses jogos entre as equipas das Seis Nações, do Championship e equipas como Portugal, será muito complicado evoluirmos e corremos o risco de os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres. Se nós fecharmos estes torneios todos, e a única hipótese que nós temos de jogar contra as equipas é no Campeonato do Mundo, acho que o fosso que existe ainda vai aumentar. E se pensarmos, li ontem um facto que me deixou bastante estupefacto. Desde a sua fundação, a Federação Inglesa de Rugby só jogou contra 19 equipas. Vai jogar contra o 20º país, que será o Chile, agora no Campeonato do Mundo. Ou seja, é como uma federação que existe desde 1800 e qualquer coisa, só fez jogos contra 19 equipas. É uma coisa que não cabe na minha cabeça e é um bocado o espelho daquilo que é a mentalidade dessas equipas. Eu não sei quantas vezes ao ano vemos o Inglaterra-Escócia, mas se eles quiserem sei lá, 3 vezes por ano. Pois, e o estádio enche sempre. Pois, mas é isso, mas devia haver um bocadinho mais de visão para crescer o desporto, porque senão eventualmente o rugby vai ficar um bocado como o cricket, joga-se em 5, 6 países a sério e depois no resto tem muito pouca expressão. Pois, e isso é mau para o desporto. Não é tão aberto. Só para completar também um bocadinho aquilo que falávamos das probabilidades e das casas de apostas, eu estou aqui a ver, eu sigo bastante uma página que é o SofaScore. E eles permitem que as pessoas vão votando em quem acham que vai ganhar, mas para ser um bocadinho diferente daquilo que é ir ver apenas as odds. 60,09% das pessoas que votam dão favoritismo à Geórgia, 35,43% a Portugal e depois aqui uma parte residual aposta no empate. Portanto, o próprio mundo do rugby considera a Geórgia favorita. Olhando para o ranking também é isso. Faz sentido. Que faz sentido. Pronto, cabe-nos a nós provar o contrário. Pronto, Nuno, acho que cobrimos essencialmente tudo aquilo a que nos tínhamos proposto. Falta agora só jogar, não é? E ganhar. Exato. Eventualmente, para que depois eu não tenha que fazer uma notícia com Profeta da desgraça. E o pessoal vem a dizer que é jornalístico. Bem, só queria, antes de fechar, queria só lançar aqui uma parte que é a propósito de uma notícia que saiu anteontem, eu não sei o que é, no nosso site e que depois foi apagada depois de alertas como o do Nuno, por exemplo, e do próprio, mesmo do Francisco e do próprio Storti, que me mandou uma mensagem a alertar, uma notícia que dava conta da ida do Storti e do Portela para um clube. Essa notícia obviamente que é falsa, entretanto eu já havia circular por outros canais. Da minha parte resta-me pedir desculpa, a fonte não era grande coisa e eu fui atrás dela, ainda bem que há pessoal atento que me alertou. Além disso, resta-me então desejar que Portugal ganhe amanhã. O Nuno também já fez os mesmos votos e nós para a semana vamos tentar voltar com mais uma antevisão do próximo jogo e olhar para aquilo que foi este jogo. Se tudo correr bem,
vendo tudo que correu bem e quem é que marcou os 5 ensaios de Portugal. Exatamente. Deixa-me só dizer uma pequena nota em relação ao apoio português em Nice. Foi espetacular. Portugal, como toda a gente sabe, só conseguiu arranjar bilhetes à última da hora, porque os bilhetes estavam já todos vendidos. Éramos muito menos que os galeses, mas quase que só via Portugal a cantar no estádio. As pessoas que lá estavam na noite anterior, no dia do jogo, sempre a cantar, sempre a dar apoio, foi muito, muito bom de se ver. E espero que este fim de semana em Toulouse seja igual. Em França, independentemente da modalidade, nós jogamos quase sempre em casa, não é? Pronto, vamos ver. Pessoal, muito obrigado a todos por estarem desse lado. Vemos em princípio para a semana. Até à próxima e muito obrigado. Boa tarde.